O coronel Mauro Cid, rapaz, que foi preso no escândalo aí da fraude da carteira de vacinação, esse cara não pode ser subestimado, tá? Ele tá envolvido em muita treta, ele tá do lado do Bolsonaro desde sempre, o pai dele já era amigo do Bolsonaro lá atrás, e tem outras razões, assim, pra gente acreditar que nós vamos ter que prestar muita atenção nesse cara por muito tempo. Você vai entender isso já. Então ele está envolvido, Fabiola, em tudo o que diz respeito ao Bolsonaro. Bom, o Mauro Cid, cara, ajudante de ordens do Bolsonaro, é uma figura importantíssima para o futuro do Brasil. Não tem jeito, tá? Dizem que as possibilidades de que esse cara vire um delator são ínfimas, né? É o que quase o consenso entre os colunistas políticos, o pessoal que trafega em Brasília, conversa e tal, né? Mas assim, se acontecesse, meu Deus do céu, né? Ficou mais conhecido no ano passado porque ele era presença garantida nos debates do Bolsonaro com Lula e os outros candidatos. Então ele aparecia, olha a importância do Cid. Ele foi colocado como o assessor de palco. O que significa isso? Ele não estava fazendo a segurança do Bolsonaro. Pouquíssimos. Eu não me lembro de você ter um ajudante de ordens que subia ao palco para assessorar um candidato à presidência da República. Ele não era um segurança, ele não se limitava a essa função. Essa é uma informação importante. A outra informação que eu queria passar para vocês, que eu anotei, é que, além de ser um arquivo vivo, e ele admite isso nos bastidores, ele passou a cuidar das contas de Bolsonaro. Então ele dizia o seguinte, o Bolsonaro, ele não queria, eu tive que convencer o Bolsonaro a não ficar pagando, que eu pagasse as contas na boca do caixa, porque segundo o Cid, a versão dele, para os seus interlocutores, é que Bolsonaro morria de medo que alguém depositasse algum dinheiro na conta dele que ele não sabia de onde viria. E aí o Cid falou, não dá, o senhor precisa ter um cartão. Então o cartão do Bolsonaro ficava com o Cid. Então toda semana, o Cid, esse é um bastidor que eu queria contar, estava aguardando para contar um dia. Ele tirava um extrato da conta do Bolsonaro, para mostrar para o presidente, tem olha aqui, ó, tem olha aqui. Mas essa história, ela é importante para mostrar o grau de confiança que Bolsonaro depositava no Mauro Cid. Então, não vai colar o Otávio Guedes essa história de que Cid era apenas um ajudante de ordem. Muito bem. E se você pesquisar, você vai encontrar registros no Noticiário Nacional sobre o coronel Mauro Cid andando por aí com um monte de dinheiro vivo, sacado com o cartão corporativo da Presidência da República. É desse cara que a gente está falando. É esse cara que caiu. É o cara que andava com dinheiro do Bolsonaro por aí, dinheiro vivo do Bolsonaro. Pera, desculpa. Vamos tomar muito cuidado aqui. Corta, Danilo. Bora logo para BBC, rapaz. Na BBC Brasil, você tem lá um perfil do coronel Mauro Cid para você conhecer ele em detalhes, tá? E as relações desse cara com o Jair Bolsonaro. No parágrafo do meio ali, ó, você vai ler que o pai do coronel Cid é um general, cara, que tem o mesmo nome, Mauro Cid. E foi amigo do Bolsonaro quando ele estudou lá na Academia das Agulhas Negras, a AMAN, que também funciona aí como uma manufatura do golpismo brasileiro, viu? É verdade, pode perguntar para qualquer historiador aí dedicado à caserna. Você vai chegar à mesma conclusão, né? Nesse momento, você pode olhar para o Mauro Cid e você pode ver também a responsabilidade conjunta dos militares. Nós temos aí um coronel que é filho de general e que teria como destino virar um general, certamente, se não tivesse virado ajudante de ordens do Bolsonaro e não tivesse caído nessa desgraça toda em que ele cai a partir de agora, porque o bicho vai pegar, pode ter certeza, né? Ou será que alguém vai aparecer para resgatar esse cara? Um arquivo vivo, nos informa o mestre Kami da Finesse, Josias, lá no UOL. Então, Josias, Michele Bolsonaro coloca na rede, diz que não sabiam dessa operação, nem o advogado. Eles deveriam saber, de alguma maneira, não? Não deveriam saber, né? Essas operações se caracterizam pela surpresa, né? Se você vai fazer uma operação de batida, de busca e apreensão, o elemento surpresa é essencial. E é muito explosivo, Fabiola, tudo isso que está acontecendo hoje em Brasília. É preciso recordar que o ex-presidente Bolsonaro utiliza o celular como uma ferramenta, é quase como uma extensão do braço do presidente, o celular. Mas isso aí é como se o celular fosse uma extensão de todos os nossos corpos. Assim falou McLuhan, antes mesmo do celular existir. McLuhan, pesquisa aí depois. Ele tem o hábito de trocar mensagens, trocar áudios. Então você imagina, todos os interlocutores do presidente estarão nesse momento se sentindo como que devassados nas suas comunicações privadas. Se alguém eventualmente trocou com o Bolsonaro
alguma mensagem abaixo da linha da lei, essa pessoa então estará em pânico, porque, obviamente, a Polícia Federal vai quebrar a senha do presidente e vai acessar esse aparelho. Veja o grau de nitroglicerina dessa operação. Outro fio desencapado. Bom, no comentário do Josias para cá, avançou. O Bolsonaro se recusou a entregar as senhas, mas depois a defesa teve que ceder, né? É o coronel Mauro Cid. Agora chegamos Esse personagem, Fabiola, ele era um faz-tudo do Bolsonaro, ajudante de ordens dele. Ele cuidava do cartão de crédito corporativo do presidente. Ele fez despesas no cartão de crédito corporativo da presidência que foram relacionadas a Michele Bolsonaro, a então primeira-dama. Houve lá uma suspeita, que está ainda sob investigação, uma suspeita de rachadinha uma amiga da Michele, empregada no gabinete de um parlamentar, repartia, essa é a suspeita que está sendo investigada, parte do seu salário com a então primeira-dama. De novo, as despesas eram gerenciadas por esse Mauro Cid. Ele está envolvido no caso das joias. Foi o Mauro Cid quem recebeu a ordem do Bolsonaro para tentar recuperar aquela joia, aquele conjunto de joias sauditas de 16 milhões e meio de reais. Ele está envolvido num inquérito conduzido também pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, em que se investiga a quebra de um inquérito sigiloso da Polícia Federal que foi utilizado pelo Bolsonaro numa live para difundir mentiras sobre urnas eletrônicas. Então, ele está envolvido, Fabiola, em tudo o que diz respeito ao Bolsonaro. Em tudo ao que diz respeito ao Bolsonaro. Eu ecoo antes de abrir para o nosso comentarista Anderson Moraes. Anderson, ouviu aí, né? O mestre Gami. Eu gamo nele. Então, se ele diz que ele está envolvido em tudo que o Bolsonaro precisa, e a gente viu num outro corte uma conversa dele com uma pessoa dizendo sobre o caso Marielle, é mais um fio, a gente não pode esquecer desse fio também, né? Mas para quem é carioca, principalmente, gosta de música, tem uma música do Fundo de Quintal que fala disso, o cambono de artista. É aquele que faz pequena coisa pro artista. Para estar ao lado do artista, ele faz tudo. Ele joga no bicho, na música do Fundo de Quintal, busca cerveja, faz de tudo um pouco. Então essa é a pessoa. Existem algumas figuras aí chaves, né, Álvaro, que a gente tem que... Olha que loucura, blindar para que não haja nenhuma dor de barriga nessas pessoas, para que elas possam ir depor, né? Para que elas não tenham nenhum contratempo, né? Porque aqui no Brasil é assim, depois que ela é investigada, aparece um laudo médico em menos de meia hora para que essa pessoa não possa comparecer ou comparecer não na sua totalidade mental. Então é o seguinte, esse cara sabe demais. Como foi dito aí, o Cid, ele era o cara, tanto é que ele criava ciúmes até, porque ele tinha o acesso que muita gente não tinha. Ele é aquele cara que aconselhava, por exemplo, ele fazia papel de tudo. Ele falava até assim, olha, esse telefonema você não vai receber não, acho que não é bom. Esse telefonema é bom. Olha, comprei esse pacote de biscoito ou bolacha, agora vai ser o caso aí pro Álvaro, depois ele faz o doxa, biscoito ou bolacha. Ele fazia tudo isso, ele falava que o Bolsonaro fazia. Ele era aquela pessoa que estruturava, então ele sabe muita coisa. Ele sabe muita coisa. E a gente tem que estar agora vigilante para que ele não tenha nenhuma dor de barriga aí na madrugada e possa explicar muita coisa. E eu fiquei bem interessado em saber esse fio aí que envolve a Marielle também. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, viu? A gente está criando um clube, para as pessoas que veem o vídeo do Meteoro até o final. Só que é o seguinte, você não pode contar para ninguém que esse clube existe. Aí ele fica sendo exclusivo para quem viu o vídeo desse canal até o fim. Essa é a proposta. Então conto com você, tá? E aí você agora escaneia isso aí e entra no grupo, mas só se você quiser. Eu quero um grupo bem difícil de entrar. Aliás, vou começar a mexer o QR Code na tela aqui, ó, pra você não conseguir escanear. Isso. Tem que lutar para entrar nesse grupo. Entra lá. Se você mandar um áudio, de repente seu áudio vira conteúdo aqui, viu? Fique sabendo disso já. Obrigado, gente. Valeu mesmo.
aí.